Rádio. A rádio oficial de quem investe. Agora a tabela é com o Sérgio Sanita e esse é artilheiro, hein? Aliás, fica fácil o senhor ser artilheiro tendo como grande meio-campo a Vale, que você sempre falou que a Vale é a camisa 10 do Ibovespa. Então aqueles passes em profundidade, não é? Que você domina no peito e faz o gol. Esse é o Sérgio Sanita. Tá fazendo muito mais gol que o São Paulo Futebol Clube nesses últimos tempos, mas isso é outra história. Sanita, bem-vindo, bom dia pra você. Aliás, diga-se de passagem, diria craque Neto, hoje tem um grande jogo, hein? E vai dar Corinthians. Vamos lá, Sanita, os destaques pra essa quarta-feira. Bom dia a todos. Realmente, hoje quem gosta de futebol aí tem que ficar atento, né? Final aí da Copa do Brasil. O Dr. Suzy, aquele do lado, cantando aqui, comemorando. Olha lá. Olha que bancada aqui, no terceiro. Toma cuidado, hein, Sanita? Toma cuidado aí. O negócio aqui é difícil, rapaz. Mas vamos lá, vamos ver se o mercado ajuda hoje, né? A gente tem um cenário difícil lá fora, apesar da recuperação que a gente vê nos últimos pregões ali. O cenário segue muito complicado, geopoliticamente, política monetária e fiscal lá fora não vem ajudando. A gente trouxe aí um viés altista nos últimos pregões, vamos ver se a gente mantém ele hoje, né? Trouxe alguns destaques aqui de alta e de baixa. O primeiro destaque de alta foi Localweb, que subiu muito bem ontem, quase 6% de alta. É um papel que vem numa franca recuperação, já vinha, né, trazendo um viés de alta, tocou lá meses anteriores aí em agosto nessa faixa dos 11,30, que é uma resistência muito forte, aí corrigiu, voltou a tocar recentemente essa faixa dos 11,30, nova pernadinha de correção. Agora se vencer, fica muito livre, fica muito bonito para vir buscar a região dos R$16, tá? Inclusive num prazo mais amplo aí, demonstra pra gente aqui uma leitura de um ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão de reversão no prazo mais amplo. Para quem gosta aí de figuras, né, também dá para ler aqui claramente um potencial cup and handle, né, uma xícara de café que a gente costuma dizer aí, depois de um viés de alta, a gente tem essa correção com dois fundos arredondados, vencendo essa região aí, começa a trazer uma expectativa assim mais altista. Então, primeiro destaque aí na tela. Outro destaque foi o GPA3, papel que está bem mais travado, bem congestionado ainda, mas foi um grande destaque de alta ontem, subindo 5,63%. No curtíssimo aqui parece estar desenhando também o padrão de reversão aqui, né? O ombro, cabeça, ombro invertido, superando ali a faixa dos 13,20 ali, que é a barreira inicial, até uns 13,40, que foi esse topinho do final de setembro. O papel começa a mostrar a simetria para buscar a região dos 14,5, mas realmente é um papel que está muito travado, olhando um prazo mais amplo aí dos últimos meses, não consegue se livrar desse caixotão. Se num prazo um pouco maior romper essa região aí dos R$15, 15,60, aí sim começa a trazer um viés bem mais forte de alta. E o terceiro destaque de alta foi Banco do Brasil, né? O papel subiu muito bem ontem, mais de 5%, o volume melhorou bastante. E a gente viu, né, na esteira aí de trackings de pesquisa eleitoral, Petro e Banco do Brasil subindo bastante ontem, mostrando aí Bolsonaro tomando a liderança em alguns estados, né? Então isso pode acabar fazendo preço especialmente para as estatais. E Banco do Brasil, caso venha romper essa região dos 42 a 43,20, que foi a máxima do movimento, fica livre para buscar ali a máxima histórica do papel próximo dos R$45. Do lado negativo, nós tivemos Açaí, que caiu muito forte ontem, né? Uma queda de mais de 9%. Acho que foi uma das maiores quedas aí percentuais do papel, desde quando começou a negociar. Papel que renovou máxima histórica aí, bateram forte, né? Então frustra esse rompimento dos 19,70. O candle foi muito forte, com volumaço, e se hoje confirmar, perdendo a mínima do pregão de ontem, o papel que pode vir rapidamente ali para a mínima desse movimento de setembro, na faixa dos 17,30, um pouco mais para baixo, ali na faixa dos 16,70. Então, sinal feio aí para o papel, que pode dar a leitura desse topo duplo e trazer uma correção um pouco mais ampla. Outro destaque aí de queda foi Lojas Marisa, a Mar 3. A Mar 3 aí que caiu forte ontem também, uma queda de quase 9%. Olha o volume no papel. Já vem num viés baixista, deixando topos ligeiramente mais baixos, topos e fundos mais baixos, né? Já negocia dentro do canal de queda aqui. E obviamente que há espaço para um respiro, mas não mostra, não dá nenhum indício que vai reagir a partir daqui. Suporte forte só lá na faixa dos R$2 a R$1,95. E outro destaque de queda foi Trisul. O papel caiu ontem bem aí também, mais de 3%. O setor segue muito forte, mas
mais Trisul veio trazer um viés altista e nos últimos pregões começa a mostrar um arrefecimento, começa a perder aí esse canalzinho de alta que vem negociando, perdeu média de 50 e hoje, se confirmar a perda da mínima do pregão de ontem, que foi 4,73, é bem provável que venha buscar os 4,5 aí na média de 100, média de 200, a média de 100 está um pouquinho mais abaixo, 4,32, e a partir daqui a gente pode ver um viés um pouco mais corretivo no papel, tá? Então vamos ficar atentos, o cenário ainda segue difícil, vamos ver se o dia de hoje nos ajuda, e na parte da tarde aí, né, tem o livro bege que pode mudar o humor dos mercados para o final do dia. Vamos lá então, Sanita, com os pedidos dos nossos ouvintes. O primeiro que mandou foi o Carlos André, ele mandou bem cedo, inclusive, logo no comecinho do programa, porque ele já queria saber sobre Sequoia, né, porque saiu os resultados de Sequoia, e aí eu quero saber de você, né, a pergunta aí do Carlos André, o que os gráficos dizem sobre o papel? Tendência de baixa, o papel veio sofrendo, né, bateu cabeça ali nos R$8, né, depois daquela pernada forte de queda que todo mundo apresentou, o setor de mercado interno, varejo, consumo começou a reagir, não foi diferente com o Sequoia, deixou topo lá nos R$8 e de lá para cá vem no viés baixista. Achou fundo ali na faixa dos 5,60, ontem reagiu bem, o papel estava caindo e fechou com uma bela alta de 4,20, então pode ser sim, se o papel confirmar hoje, né, um viés mais altista, voltar a virar médias para cima, que o papel marque realmente um fundo relevante aí nesse 5,60 e comece novamente a reação, mas precisa aguardar, tem uma região de topo relevante ali nos 6,60, caso venha a vencer nos próximos pregões, aí sim, uma leitura de um fundo duplo e o papel começa a mostrar potencial para buscar os R$8 novamente. Agora, se perder esse 5,60, aí mira para a mínima do movimento ali, R$4,60. Beleza, o próximo papel aqui que foi pedido pela nossa audiência foi o André Brandão, ele pede análise de Braskem, BRKM5. Braskem está na esteira de notícias, né? Trouxe aquela forte puxada aí recentemente com o rumor da venda, né? Por um preço muito maior do que está apresentando em tela, subiu forte aí no dia 11, pré-feriado, subiu 20%, aí na volta do feriado subiu 12%, chegou ali na região de resistência, né, dos R$39, uma resistência forte, e corrige, uma correção técnica normal por enquanto, se segurando as médias e voltando a mostrar força, vencendo a região dos 39 a 40, que é uma região de fortíssima resistência, né, onde foi fundo perdido, ali onde está também a média de 200 encaminhando, aí o papel começa a mostrar uma virada de tendência mais efetiva. Então, nesse curtíssimo prazo não faria nada, por enquanto, aguardaria o papel corrigir até as médias, e aí sim a gente tem espaço para uma potencial recuperação. Agora, se ele vier a perder essas médias mais rápidas, aí a gente vai ter um suporte lá na faixa dos R$31 a 30,5, onde passa ali a média de 50, onde fica a retração de 6,18 de toda essa pernada de alta que ele apresentou recentemente. Beleza, o Luiz Fernando Jardim, aqui na Station, ele pergunta para você, Sanita, onde você vê uma possível correção para Prio 3 PetroRio? Está em franca tendência de alta, a gente testou as médias recentemente, então um ponto mais forte aí segurou o papel foi exatamente aqui, na média de 9, nos últimos pregões aí, na sexta-feira passada bateu exatamente ali, se segurou e voltou a mostrar reação nos dias subsequentes, então aqui eu vejo uma continuação da tendência de alta, se o papel romper a faixa dos 32,50, o papel projeta um alvo desse pivô lá nos 36,5, então por enquanto eu vejo o papel já corrigiu no curtíssimo e vejo espaço para continuar subindo, mas obviamente que aqui tem que se olhar o petróleo, se o petróleo corrigir forte, possivelmente também vai ter uma pressão um pouco mais vendedora no papel. Se o petróleo continuar forte, é bem provável que Prio continue no seu viés forte de alta, projetando um alvo lá nos 36,5. E o Eduardo Perim, ele manda aqui, TC Rádio do início ao fim do dia, sempre com ótimas informações, obrigadão, obrigado a você, Eduardo, e ele pede aqui análise de Jales Machado, o Sanita, JALL3. O papel vem numa longa tendência baixista aí, né? Veio inclusive renovar a mínima histórica nos meses anteriores. Trouxe sim uma recuperação, uma pernadinha de alta, voltou a trazer um topinho duplo, o papel corrigiu ali, não bateu o alvo total, mas chegou próximo. E agora está no momento mais lateral, né? Note aí o papel está fazendo movimentos erráticos aí dentro de um caixote, né? Testa topo fundo, não sai dali. Então eu esperaria o papel efetivamente vencer ali acima a média de 100, que passa na faixa dos 7,70.
para começar uma recuperação mais forte aí. Se vier perder essa região de fundo, ali na faixa dos 6,90, aí começa a projetar novamente um teste da mínima histórica nos 6,48. É uma empresa que tem pouca liquidez aí, né? Então tem que ficar se atento aí nesse sentido. Se eu fosse aportar aí em empresas do setor, eu preferiria outras um pouco mais com maior liquidez, talvez uma Cosan, um São Martinho, e Jardim Machado segue bem definida no curto prazo, eu não vejo nada a fazer por enquanto. 10 horas 3 minutos, Sérgio Sanita. Sanita, tem que tomar cuidado com os caixotes da vida, é ou não é? Ibovespa começando a se mexer, 10 horas 3 minutos, Ibov em 115.741 pontos. Ibovespa futuro, a gente tava cantando essa bola aqui, Sanita, tava pra virar, virou, agora tá subindo 0,13%, 117.850 pontos. Curva de juros tá pedindo 4 pontos base em média a mais nos prêmios e a moeda americana avançando 0,70. Sanita, tô de olho aqui no chat do YouTube, a galera pode e deve participar, muitos papéis por enquanto aqui, tem gente de olho em CPLE6, é o caso do Alexandro Ramos, é que você pode destacar para ele nesse sentido? Copel segue numa tendência baixista, é verdade que fez um respiro aí nos últimos pregões, mas a gente vê claramente aí o papel dentro de um alargamento aqui, né, fazendo topos mais baixos e fundos ligeiramente mais baixos. Deu um respiro até as médias, mas não vejo nada a fazer até que o papel rompa essa estrutura. Um bom parâmetro ali, a média de 200 e média de 50, que passa exatamente no mesmo valor, 6,82. O papel conseguir nos próximos pregões trazer um viés altista, um zigue-zague ascendente que rompa essa região, aí sim vejo possíveis pontos para compras factíveis, tentando buscar um alvo lá no 7,30 inicialmente, depois 7,77. Mas o papel está num ponto muito perigoso. A gente olha para o lado esquerdo do gráfico e vê se o papel perder essa região de suporte aí, o papel pode corrigir forte, rumo ali a regiões de topos mais recentes do início do ano na faixa dos R$6, que está ali uns 5,60. Então, não vejo compras agora, dado que o papel segue numa tendência de baixa e num ponto técnico bem perigoso. Alexandre Castanheira, Amer 3, é golfinho que sobe e cai? O que o Sanita pode dizer olhando pro gráfico? Não só Americanas, como o varejo como um todo ficou meio pesado, né, nos últimos pregões aí, trouxe uma correção relevante. Americanas, a gente cita aqui várias às vezes quando a gente fala sobre Americanas, que é um papel que está mais atrasado em relação aos seus principais pares, em relação a Magalu, em relação à Via, mas se segurou muito bem ontem, né, o papel que estava caindo mais de 6%, chegou a bater 6,23 de queda, fechou praticamente no 0 a 0, então mostrou sim uma defesa de posição ao tocar na média de 50, ó, que foi barreira aí, suporte nos meses anteriores. Se o papel superar a máxima de ontem, que foi 18,16 no pregão de hoje, sugere sim que o papel possa reagir a partir daqui. Só não pode perder no curto prazo essa média de 50, dado que esse cenário pode trazer uma correção um pouco mais ampla para o papel buscar uma região dos R$14, que foi mínima ali do mês de setembro. Digão, Embraer e MBR3. Embraer trouxe aí uma recuperação nos últimos pregões, mas ainda segue num viés mais baixista. A gente olha aqui o papel fazendo zigue-zague descendente, perdeu aí regiões importantes, né, especialmente a faixa dos R$13, perdeu, voltou a tocar os 13, corrigiu forte e agora está novamente tentando buscar os 13. Vejo sim compras técnicas se o papel fechar acima dos 13, dado que vai dar uma leitura de um fundo duplo, mas enquanto esse movimento não acontece, o viés permanece de baixa. Se voltar a virar a média de 9 para baixo, né, que foi virada nos últimos pregões aí para cima, tá ali na faixa dos 12,30, se virar novamente para baixo, o papel tem potencial de buscar os 11,40 e depois a mínima do ano ali nos 10,75. Bom, meu parceiro Sérgio Sanita, antes de eu devolver a bola para o nosso Diego Kerber, ainda no chat do YouTube, outros papéis sendo pedidos, é o caso do Luciano Cardoso em relação a Marfrig. E aí? Marfrig mostrou uma bela reação aí nos últimos pregões, né? Ontem subiu 5%, subiu na segunda-feira 3,81%, depois de papel cair muito forte aí nos últimos meses. Então já dá uma primeira leitura de um pivô de alta, o volume ontem foi muito bom e eu vejo espaço para o papel buscar primeiramente ali 11,80, se começar a mostrar um pouco mais de força 12,40, depois a faixa dos R$13. O papel que sofreu demais, uma excelente empresa e tem espaço técnico para prosseguir aí na sua recuperação. Contudo, caso o papel volte a virar médias mais rápidas para baixo ali, volte a negociar abaixo da média de 9, média de 21, ali na faixa dos 10,60, volta a novamente mostrar um pessimismo de curto prazo, tentando buscar novamente a mínima do ano ali nos 9,77.
Bora lá então com os chorinhos da vida. Quem abre os trabalhos é Diego Kerber. Quem é que tá chorando do outro lado aí, Diego? Vamos lá então, Sanita. Primeiro com o Roger. Ele mandou aqui mensagem. Primeiro mandar um abraço aí pro Gustavo Gangana, mandando o like dele. E o Roger, ele que pediu análise aqui de Itaú. Ele já tinha pedido ontem, pediu também análise de Itaú hoje. Sanita. Tá muito bem, né? O melhor bancão aí, sem dúvida nenhuma, no curto prazo. Depois de trazer aquela pernada forte de queda, que todo mundo caiu basicamente ali até julho, o papel saiu dos 21,40, bateu em nova máxima histórica, 30,21, renovou a sua máxima histórica, enquanto a gente viu Bradesco muito fraco, Santander muito fraco e Banco do Brasil um pouco mais lateralizado. Então a tendência aqui de Itaú é muito bonita, topos e fundos ascendentes, e se romper essa faixa dos 30,20, aí vai buscar um alvo desse último pivô, que a gente projetando aqui um alvo curtinho, seria ali na faixa dos 31,20, que sai ali nos 33 reais, tá? Então o papel segue muito bonito e é das empresas que pode ajudar o Ibov a trazer um viés mais altista se romper a máxima histórica e continuar forte. Tem um peso relevante aí no índice, né? Bancões, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, a gente fica torcendo para que essas empresas continuem fortes, ajudando aí na recuperação do Ibov. A Alice aqui, ô Sanita, tá pedindo pra você análise de Eletrobras, Elet 6 em específico, que ela pede análise. Petrobras estava numa tendência de baixa, já começou a mostrar muita força, especialmente na segunda-feira, onde rompeu a região dos 48,30. Tem uma leitura aqui de um ombro, cabeça ombro invertido, que nos projeta aí que o papel volte a buscar sua máxima histórica, que no caso de Elet 6 fica ali nos R$ 52,22. Então correções aqui curtinhas até média de 9, até esse topo que foi rompido nos 48,30, são oportunidades para compra no papel. Só volta a ficar pesado se virar médias para baixo e voltar a estabelecer um zigue-zague descendente. Acredito que é daqui para cima, o papel segue muito bonito, aí muito forte. Beleza. E o Sávio aqui, o último chorinho do meu lado, o Sávio tava pedindo análise de positivo e local web. Local web você já comentou, né, nos seus destaques de alta, então vamos com positivo. Positivo depois o forte ali é de 150% de julho até setembro, o papel segue lateral, né? Vem aí numa lateralização já de algumas semanas, movimento natural, dado o tanto que o papel subiu, segue acumulando aqui para tentar romper esses 13,5. Se romper os 13,5, aponta para a máxima histórica lá nos 15,34. Contudo, se vier mostrar fraqueza e perder a média de 50, que é um parâmetro de suporte importante aqui no curto prazo, aí o papel pode começar uma correção um pouco mais ampla ali, até os 10,40 na primeira retração de 3,82 de toda essa pernada. Acho extremamente factível que o papel corrija. E antes, né, desses 10,30 vai ter um suporte ali na faixa dos 11. O papel segue muito bonito, muito forte, não vejo os motivos para short no papel, até que ele venha efetivamente aí pelo menos perder os R$12. Chorinho do lado de cá. Atenção, Sérgio Sanita, no momento em que o Ibovespa toca a mínima intradiária, 115.597 pontos, é um recuo de 0,13%, moeda americana avançando 0,77%, R$ 5,295, já cobertura completa, temos muitas informações para trazer. Mas chorinho do lado de cá me leva a CSAN3, Douglas de Oliveira, tá de olho nesses papéis, o que é que você pode destacar? Cosan caiu forte, né, com o que saiu aí de papel, que a empresa estava montando posição na Vale, via derivativos, etc. Trouxe um viés bem baixista no papel, né, quando saiu notícia aí na sexta-feira, dia 7, e em seguida na segunda-feira, dia 10. O papel faz um respiro de toda essa queda que apresentou, né, vem já num viés muito baixista, estava muito esticado aqui, respira até as médias. Não vejo motivos nenhum aí para compra por enquanto, até que o papel consiga quebrar essa linha de tendência de baixa, né? O papel segue dentro de um alargamento aqui. Então, respiro técnico, o papel estava esticado, fora das bandas. Se conseguir romper essa estrutura, aí sim começa a mudar a tendência e o papel abre espaço para voltar a buscar a região dos R$19,5 a R$20, que é onde passa a média de 200 períodos. Agora, se o papel continuar mostrando fraqueza, é bem provável aí que ele volte a testar essa mínima do movimento lá nos 15,30, e se perder essa região, a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, só vai encontrar o suporte lá no distante março de 2020, na faixa dos 14,60. Então, tendência de baixa aí prevalece no papel por enquanto. Às 10h12. Bom, fizemos um chorinho e o último, então, o derradeiro. Muita gente está ligada nas movimentações de PETs, sobretudo em função dessas recentes quedas do papel e de uma eventual recuperação que o papel poderia ensaiar. Vamos fechar falando de PETs 3.
Realmente o mercado tá de mal aí com a companhia, né? É. Mínima histórica renovada, o papel hoje já abre novamente em queda, caindo 1,40 aí. Então tá muito pesado o papel. Recentemente eu havia projetado um alvo técnico aí de curto prazo, né? Essa distância projetada para baixo, um alvo ali no 7,70. Então não vejo motivo nenhum para compra para curto prazo. Agora, se você estiver falando de médio a longo prazo, se você achar que a empresa tem realmente fundamentos sólidos e você gostaria de carrego, talvez esses preços seja muito convidativo começar a fazer aportes. Mas nada indica que vai reagir a partir daqui. Acredito sim que o papel perdendo essa faixa dos 8,80 começa a apontar lá para os R$8 a 7,70. Então muito pesado. O mercado realmente está de mal aí com a empresa, assim como vem de mal com outras, né? Natura também segue num viés muito forte de queda, CVC, Espaço Laser. Então essas empresas aí realmente não estão no momento factível aí para recuperação no curto prazo ainda. Muito bem, Sanita. Obrigado, campeão. Super abraço em você. A gente volta a conversar amanhã. Até lá. Valeu, grande abraço.